E agora no Alterosa Esporte um assunto tenebroso, mas necessário. As maiores dívidas dos clubes brasileiros. O Atlético está liderando esse campeonato aí e é uma história triste, né, seu Fael? Leopoldo Siqueira, que não nasceu nessa década nem na década anterior. O principal fator é a década de 90, com péssimos administradores que montaram times ruins, que adiaram o dívida do Sete Câmara, estavam pagando dívida com a WRV de 1999. Né? Então, é uma dívida que vem de longo prazo, com juros aí, sobre juros, é uma bola de neve que não parava de descer e que cresceu potencialmente nessa última gestão, pagando dívidas do passado, gastando de forma errada e tendo que investir para montar um time forte e chegar com força na Arena MRV. Sempre falei aqui do risco que é falar sempre de shopping, falar sempre de estádio. Eu prefiro achar uma fórmula do que usar o patrimônio como muleta. A gente precisa pagar essa dívida. Eu concordo muito com o discurso do Rafael Menin, numa entrevista que ele deu ano passado. Não vejo outra forma que não seja negociar parte do shopping e chegar para o cara e falar, olha, te devo 10 milhões, tem aqui 5 à vista, você quer? Não, então você vai procurar aqui o Zé Murilo Procópio, a gente vai te pagar em 25 anos essa dívida. Você prefere o quê? Receber à vista? Tá aqui o dinheiro então. E tentar realmente sentar com todos os credores e arrastar essa dívida, porque é algo preocupante a longo prazo, Leopoldo Siqueira. É verdade. Então, 1 bilhão, só um instantinho, o Diogo, 1 bilhão e 200 milhões, então essa dívida estimada do Atlético, de acordo com a consultoria Esporte Value. É assim que fala, Toledinho? Ué, você está falando, né, Léo? Não vou brigar com você, não. Em segundo lugar, nesse ranking da tragédia, meu caro Diogo, 962 milhões e 500 mil, o Cruzeiro. O Corinthians vem com 949, Botafogo 946 e Internacional, aqui são os 5, né? 882. Fala, Diogão. Só para quem fala, né, que não existe o bi, tá aí o bi, né? 1,2 bi. Mas em relação do Cruzeiro, até acho que essa aí é a fonte, né, da Sports Vale, né, que o Leopoldo está dizendo. Segundo o balanço do Cruzeiro, né, a dívida um pouco menor, né, na casa ali dos 875 milhões, né? Então tem esse parâmetro e o Cruzeiro realmente, né, a gente sabe da dificuldade financeira do Cruzeiro, né, e de todas essas renegociações que o Cruzeiro vem tentando fazer, né, renegociando as dívidas de curto prazo, tentando renegociar as dívidas de longo prazo. Inclusive, né, esse ano o Cruzeiro tem muita coisa para poder acertar ainda, porque inclusive está com algumas contas bloqueadas por questão dessas dívidas, né, desses bloqueios, muita gente entrando na justiça contra o Cruzeiro. Então, isso é uma situação difícil de lidar, né, não é fácil de resolver, por isso que tem que ser tratado com muita seriedade, né, e a gestão que está atuando no Cruzeiro hoje e a que vier por vir futuramente, né, tem que ter muita seriedade com as finanças do clube, né, porque o Cruzeiro não pode vacilar na situação que está. É verdade. Daqui a pouco, Toledinho, a gente vai falar do América em relação a esse ranking. Né? Só um comentário. Não adianta nada chegar um investidor aqui, colocar 1.200 no Atlético, 1 bilhão no Cruzeiro e nos outros clubes, se não pararem com a prática nefasta de fazerem contratos absurdos. Vê um cara que ninguém conhece, 300 mil, 5 anos. Aí depois rescinde com ele, paga multa ou então paga na justiça. É preciso ter responsabilidade. Parar de contratar a rodo, igual nós vimos lá no Vila Nova. Né? Tem 168 ações trabalhistas, num time que é montado para 3, 4 meses no ano. Então, a irresponsabilidade de quem está gerindo, se não parar, daqui uns dias tem 1 bilhão de novo. Então, tem que mudar essa forma. Exatamente. Um exemplo disso, só para informar, aqui no clube, né? Essa Sport Value, né? Estou apanhando desse nome. Fez o ranking dos 20. Nesse ranking dos 20, a gente não encontra o América, viu, Toledinho? Pelo menos né? isso, né? O 20º é o Ceará com 26 milhões e 500 mil, ou seja, o América tem menos disso que dívida, já que não está entre os 20. Imediatamente aqui abaixo seria o Vasco, com 830 milhões e 600 mil de dívidas. E descobriram agora há pouco, numa auditoria no Vasco, que tinha um escritório de advocacia, o escritório de advocacia Reis, que fazia um levantamento das dívidas do Vasco. Descobriu 83 milhões de dívidas que ninguém sabia o que era.
E esse Aconteceu escritório no Atlético era também. ligado ao presidente Eurico Miranda. Até depois da morte, ele continua assombrando o Vasco. Aí descobriram mais um pouquinho. O total de dívidas que o Vasco não sabe de onde vem, são dívidas trabalhistas, 119 milhões. Isso é igual a quê? Irresponsabilidade de dirigente, ou não? É claro, é o que eu falo, enquanto prefeitos, né, qualquer agente público eleito, enquanto presidente de clube não for responsabilizado no seu patrimônio, você entrou no Atlético para administrar, tem 1 bilhão e 200. Se você entregar com mais, seu patrimônio fica em risco. Enquanto não fizerem isso, enquanto o cara entrar no clube, fizer a maior bagunça, deixar o povo fazer aquela farra e sair impune, nós vamos continuar desse jeito. É igual a prefeitura. O cara pega uma prefeitura devendo 1 milhão, deixa com 5 e não acontece nada com ele. Então tem que ser responsabilidade do presidente, o prefeito, que aí o povo vai tomar juízo. Pois bem, então a nossa anjinho da guarda Rosa está me explicando, está me ensinando o que é Sport Value. Viu, Fael? Olha, Leopoldo, o balanço financeiro ele pode ser trabalhado de várias formas. Por exemplo, no Atlético teve ano que a gente pegou empréstimo de 15 milhões com a detentora dos direitos de transmissões. Aí no balanço colocaram como se fosse um dinheiro entrando no clube, mas não colocaram que era uma dívida, que era um passivo. Então, quando o Sete Câmara foi receber os 15 milhões, falou, não, estão descontando o empréstimo que vocês pegaram lá atrás. Pegavam o balanço e não estava como empréstimo. Então, o balanço ele pode ser adaptado, o Vitória da Bahia, o Atlético, inclusive, achou valores também que não estavam registrados, que deixa depois o fantasma para outro dirigente descobrir. Falei para não usar o Diamond e o shopping e o estádio como muleta, mas a situação do Atlético não pode ser comparada com as dos rivais ali, principalmente com o Botafogo e o Cruzeiro, pelo dinheiro de premiação das competições, por cota de TV da primeira divisão, por patrimônio, por ativos do clube. Então, assim, a situação dos rivais aí desse ranking, me desculpem, mas é bem pior, mesmo com a dívida menor. Agora, o Toledo falou uma coisa importante, né, que é a responsabilização de quem faz, de quem comete essas gestões temerárias. Aí eu fico preocupado porque a pessoa já vem, às vezes, mete a mão, tem essa conduta temerária, já é super difícil você conseguir comprovar que essa pessoa fez isso, né, como aconteceu no caso do Cruzeiro na gestão passada. Aí teve a investigação, a polícia fez a parte dela, investigou, mandou para os órgãos responsáveis agora dar prosseguimento, e até agora nada aconteceu. Então, assim, eu até cobro, usando o espaço do Alterosa Esporte aqui agora, para a gente continuar em relação a isso, né? Porque a polícia fez a parte dela, já levantou, ó, tem coisa errada aí. E aí, o que nós vamos fazer com isso daqui para frente? Alguma coisa tem que ser feita, né?